Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Sara Less, Jéssica Assar e Agnaldo Bata nesta nova sessão de encontros. É com muito gosto que a Biblioteca Gulbenkian os recebe. Gostaríamos do mesmo modo de agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via o chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos aos nossos convidados, ou então solicitar a palavra. O debate desta tarde será em torno do tema racismo e sexismo no processo de restituição de algumas histórias de Moçambique e Brasil, os mecanismos sociais que levaram ao esquecimento de algumas mulheres. Mas antes de o lançar, segue uma pequena apresentação de cada um dos nossos convidados. Sara Less é professora e investigadora moçambicana. É doutorada em Literatura e Cultura Portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa e professora na Universidade Católica de Moçambique. É autora de Entre Margens, Diálogo Intercultural e Outros Textos, Letras e Palavras, Convivência entre Culturas na Literatura Moçambicana e Entre o Índico e o Atlântico, Ensaios sobre Literatura e Outros Textos. Sara Less é coautora das seguintes publicações: Cultura e Identidade Organizacional, um diferencial para a competitividade das empresas moçambicanas, 6 reflexões sobre o cânon literário moçambicano, Dicionário Português Bitonga Português, com um compêndio gramatical. É investigadora no Centro de Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no Centro de Estudos Africanos e Desenvolvimento do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e no Grupo de Investigação Moçambique e Africanidades da Universidade Federal da Paraíba. Colabora também com o jornal Sete Margens e com a Fundação Fernando Leite Couto em Moçambique. Quanto a Jéssica Assar, possui um mestrado em Estudos Românicos, Estudos Lusófonos da Universidade de Toulouse Jean Jaurès e é professora certificada de Educação Nacional Francesa. Ensinou literatura portuguesa e brasileira no Lycée International de l'Est Parisien, na secção brasileira que coordenou de 2017 a 2019. Exerce atualmente no Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les mondes ibériques contemporains, CRIMIC, da Universidade da Sorbonne, e é também co-diretora do CRITIC, laboratório do CRIMIC, e cofundadora dos encontros doutorais de estudos lusófonos. A sua tese, dirigida por Michel Riodel, trata da vida, obra e recepção crítica da autora afro-brasileira Maria Firmina dos Reis e a nossa convidada também é secretária membro ativo da Associação OIA para a Arte e Cultura Afrodiaspórica, no âmbito da qual coordena o coletivo Filhas de Dândara, um grupo de estudo sobre a produção intelectual das mulheres da diáspora africana. Quanto a Agnaldo Bata, nasceu em Moçambique, já o conhecemos porque participou connosco nos mapas do confinamento. Portanto, quanto a Agnaldo Bata, tem mestrado em Ciências Sociais, Mundos Urbanos e Desigualdades da Universidade de Paris 8, após ter trabalhado na diversidade sexual em Moçambique. Em 2017, publicou o seu primeiro romance intitulado Na Terra dos Sonhos. Em 2018, foi distinguido com a menção honrosa na segunda edição do concurso literário Imprensa Nacional Casa da Moeda Eugênio Lisboa, com a obra Sonhos Manchados, Sonhos Vividos. Escreve para jornais, para o teatro, para revistas, participou na antologia Contos para Ler em Casa, editada pela revista Literatas, em 2020, por um grupo de escritores de língua portuguesa e, como tinha dito há pouco, colabora no projeto Mapas do Confinamento. Mapas do Confinamento, como sabem, é um projeto multicultural confundado por Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia, que a Biblioteca Gulbenkian acolheu com imenso prazer desde 2021 a 2022. Quanto a Agnaldo Bata, ele está atualmente a colaborar com uma organização não governamental dedicada à promoção da educação e da formação de mulheres com grande potencial de liderança em Moçambique. É membro do Grupo de Investigação da Sociedade e Saúde da Universidade Eduardo Mondlane. Portanto, os nossos convidados vão nos falar deste tema, que é bastante importante, a partir de experiências de pesquisa em literatura, história e cultura moçambicana e brasileira. E desde já vos deixo a palavra e, uma vez mais, muito obrigada. Muito obrigado, Cristina.
Obrigado, Jéssica. Obrigado, professora Sara. Obrigado à Biblioteca Gulbenkian por ter aceito nos receber para este encontro. E obrigado a todos os participantes que estão aqui presentes nesta mesa redonda. Conforme foi anunciado, hoje vamos discutir sobre história e literatura, cultura moçambicana, cultura afro-brasileira, a partir de uma perspectiva interseccional. Vamos discutir a partir das experiências concretas de pesquisa e de reflexões das nossas convidadas, a professora Sara Laís e a Jéssica Sardo, como é que a história ela pode ser vista a partir desta perspectiva interseccional e como é que podemos questionar a história, como é que podemos questionar o esquecimento de algumas mulheres nas histórias moçambicana, afro-brasileira, ou concretamente na história da literatura em si. Antes de prosseguirmos, antes de passar a palavra para as nossas convidadas, gostava, se calhar, de dar uma breve introdução sobre o porquê interseccionalidade e qual é a importância de olharmos para a história nesta perspectiva a partir desta perspectiva interseccional. Recordar que a interseccionalidade é um conceito que foi forjado concretamente num contexto socio-histórico específico, que foi do Black Feminism, nos anos 80, nos Estados Unidos, pela jurista americana Kimberly Crenshaw. O objetivo, quando ela criou este conceito, era de questionar e tornar visível a impossibilidade que os instrumentos legais, na época em que ela criou, nos anos 80, nos Estados Unidos, a impossibilidade que os instrumentos legais tinham de abordar a violência sofrida por certas pessoas, por determinados sujeitos, nesse caso concreto, das mulheres negras, porque elas eram sujeitas a uma dupla dominação, que era a dominação da raça, do gênero e também da classe. Ou seja, de uma forma central, o conceito de interseccionalidade ele surge para dar perspectiva, para tornar visível ou para ajudar a captar situações complexas e de múltipla dominação a que determinadas pessoas com determinadas características sociais encontram-se sujeitas. Hoje em dia, o conceito de interseccionalidade ele ultrapassa o campo jurídico, ultrapassa o campo das ciências sociais e ele é utilizado como um conceito central em várias análises, principalmente quando quer se captar a interseccionalidade ou entrecruzamento de múltiplas dominações, como disse antes, de classe, de gênero, de raça, de religião, etnia, sexualidades, entre outros. É por essa razão que hoje nos encontramos aqui para dar a partir desta perspectiva, dar um olhar sobre a história, duas histórias de duas realidades com algumas similaridades, concretamente de Moçambique e do Brasil, e muito longe de querermos ter um olhar holístico, até porque seria muito ambicioso e precisaria certamente de muito tempo. Nós vamos nos focar em algumas histórias, né? Algumas experiências concretas que nos serão tragas pelas nossas pesquisadoras que aqui estão, Sara Laís e Jéssica Sarto. Então, feita esta introdução, esta mini introdução sobre esta perspectiva e sobre o porquê de estarmos aqui a debater este tema, vou passar a palavra à Jéssica Sarto, a qual eu vou pedir para ela partilhar um pouco sobre as suas reflexões e da sua pesquisa, concretamente sobre a sua pesquisa que ela está neste momento a fazer para o doutoramento. Como é que esta questão do entrecruzamento das dominações de sexo, raça ou, eventualmente, classe e outras possíveis características sociais, elas manifestam-se no processo da restituição da história brasileira, em particular da literatura. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite do Agnaldo, meu amigo, irmão, para participar dessa mesa
com todo respeito, nossa mais velha professora Sara Laís, com quem é uma honra de poder conversar hoje. E agradecer também à biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian por nos receber e por ajudar na logística, enfim, na engenharia desse encontro, dessa conversa sobre temas necessários que nos interessam. Obrigada também ao público, né, que está aqui para nos assistir e que espero coloque questões, dúvidas, apontamentos. Para responder a pergunta do Aguinaldo, né, como é que eu vejo essa questão de entre cruzamentos de dominações de sexo, raça, enfim, o processo da restituição da historiografia literária brasileira, eu queria, sem entrar no academiquez, porque, se bem entendo, não é muita proposta de hoje, trazer uma definição conceitual do que é racismo, da mesma forma que Aguinaldo definiu, né, o que é interseccionalidade, e eu acho que é uma forma de esclarecer para todo mundo sobre o que estamos falando. Eu acho que é importante também esclarecer de fato o que é racismo, que eu acho que é um conceito que todo mundo, enfim, já talvez questionou, pensa saber o que é ou não sabe muito bem. E para isso eu vou trazer aqui para a nossa roda de conversa, não pessoalmente, mas no campo das ideias, um intelectual brasileiro, que é o professor Silvio Almeida, né? Ele publicou ultimamente um livro que se chama Racismo Estrutural. Ele discute os conceitos de racismo, de preconceito racial, de discriminação racial, que são três conceitos que geralmente conversam entre si, que às vezes são um pouco, enfim, misturados, as pessoas não entendem corretamente as margens e as definições de cada um. E se eu me permito começar a falar disso agora, é porque eu acho que vai ser uma base para conversas daqui a pouco sobre o próprio campo literário, sobre a produção e sobre esse apagamento, né? O Silvio Almeida, no Racismo Estrutural, ele vai definir o racismo, e aqui eu cito, como uma forma sistemática, e essa palavra é importante, uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertencem. Ok? O professor vai continuar, né, sobre Almeida, falando também da diferença, então, de preconceito racial, que seria baseado no juízo de valores individual, que se manifesta ou não em práticas de discriminação racial, ok? A discriminação racial, ela vai chamar o conceito de poder, ou seja, para que haja, né, discriminação racial, a consequência dessas práticas de discriminação, direta ou indireta, ao longo do tempo, ele escreve, leva à estratificação social e um fenômeno intergeracional, né, que atravessa gerações, em que o percurso de vida de todos os membros de um grupo social, o que inclui a chance de ascensão social, de reconhecimento e de sustento material, é afetado. Então, aqui, quando se trata de apagamento, de não restituição, de histórias de vida e de obras de mulheres negras, no que me concerne na literatura brasileira, que é meu campo de pesquisa e o que me interessa, eu acho que essas definições que Silvio Almeida traz são muito interessantes, porque elas nos tiram primeiro desse lugar de um racismo individual, um racismo que seria moral, ou seja, o leitor é racista, o escritor é racista. Aqui não é bem isso que nos interessa. O que nos interessa é ver como uma sociedade estruturada pelo racismo, né, que eu defini há pouco, vai instilar, né, o racismo nas suas instituições, então nas instituições produtoras e consumidoras de literatura, nas escolas, nas universidades, e logo apagar certas vozes, né, que é o que estamos tratando aqui hoje.
Se a gente pegar o foco na literatura, eu acho que a gente pode falar de duas coisas, né? O que se passa, digamos assim, dentro da narrativa, e aqui eu queria dar alguns exemplos de personagens estereotipadas e como ali no século XIX, que é o período que eu pesquiso, né, mais precisamente, foram construídos esses estereótipos da mulher negra no Brasil. E, por outra parte, daqui a pouco falar um pouquinho também das condições de acesso das mulheres negras à escrita, né? Como é que a mulher negra se escreve, se retrata, como é que ela se dá a ver ao leitor ou à leitora. Tratando-se de personagens estereotipadas e da construção das personagens de mulheres negras nas narrativas da literatura nacional brasileira, repito, do século XIX, eu gosto muito de trazer o exemplo do Cortiço, do Aloysio Azevedo, não sei se é um livro que vocês conhecem, é um livro que se quer ali, né, meio naturalista, é do final do XIX, então o Aloysio Azevedo ele vai examinar um cortiço carioca é, e, e a partir de personagens todos muito estereotipados, analisar um pouquinho as relações sociais que se tecem, né? Então aqui eu vou chamar a atenção sobre duas personagens, que são Rita Baiana e Bertoleza. A Rita Baiana, como seu nome indica, ela vem da Bahia, né? Chegou no Rio com sua mãe, ficou órfã muito jovem e ela é descrita sempre como a mulher fogosa, a mulher encantadora, no sentido pejorativo da palavra, né? Sempre nos perguntamos quais são os feitiços que Rita Baiana põe na sua comida, no seu café. Ela é apresentada como aquela que rouba os maridos e companheiros de outras mulheres brancas, por sua vez. Ela é apresentada como a tentação, né? Como um perigo. E em paralelo nós temos a personagem de Bertoleza, que é descrita como crioula trintona e que tem um lugar muito importante nessa narrativa, porque é graças ao trabalho de Bertoleza, que é quituteira, né? Ela ganha dinheiro vendendo comida, que o personagem principal do Cortiço, que é um português chamado João Romão, vai conseguir enriquecer, vai conseguir ampliar o seu cortiço. E a Bertoleza é uma personagem extremamente animalizada e bestializada nesse romance, né? Nesse livro, tanto que para a Bertoleza não há redenção. Aqui eu vou dar talvez algum spoiler, mas apesar de todo o seu trabalho, de todo o seu empenho, ela, apesar de ser reconhecida em praça pública como ali uma companheira de João Romão, ela nunca foi assumida por ele, e no final do livro ela morre quando, enfim, antigos proprietários, filhos de seus antigos proprietários, querem trazê-la de novo, querem levá-la de novo para Casa Grande, porque ela teria fugido, né, depois de ter sido enganada com uma falsa carta de alforria. Então, aqui tem dois estereótipos muito fortes que se encontram nesse livro em particular e também em várias outras narrativas brasileiras, e que, a meu ver, dentro e fora da literatura ainda dão uma percepção um pouquinho dos espaços que são concedidos às mulheres negras, né, de como elas são vistas, ou as fogosas, ou mulheres animalizadas feitas para trabalhar e a quem não se deve nenhum conforto, nenhum alento. Isso para o que concerne a narrativa em si, né, a ficção. Então, esse livro que foi escrito por Aloysio Azevedo, pode-se dizer, ok, foi um homem que escreveu, que vinha de camadas sociais mais abastadas da sociedade, o que acontece com as mulheres. E aqui, a atenção que eu queria chamar é para as condições de acesso das mulheres negras à escrita. Há algumas semanas eu assisti uma fala na qual Conceição Evaristo participou sobre tecnologia e raça. E daí ela trouxe o seguinte questionamento, né? Para falar de tecnologia, sei que aqui estamos falando mais precisamente de literatura,
temos que lembrar que no Brasil uma grande parte da população desse país, que tem mais da metade da sua população que se autodetermina como negra e parda, muitas pessoas ainda não têm pleno acesso à primeira das tecnologias, que é a tecnologia da leitura e da escrita, né? Então, como é que se pode falar de um campo literário que permita uma certa diversidade, que permita um certo retrato da sociedade na qual ele se enquadra, quando grande parte das pessoas não tem acesso sequer à possibilidade de ler e de escrever? E, por outra parte, eu gostaria de relembrar aqui também questões como a violência sofrida por mulheres negras na sociedade, né? Se eu não me engano, foi o Mapa da Violência de 2018 que mostrava que, ao passo que a violência contra mulheres brancas tinha diminuído num período de 8 ou 10 anos, se não me engano, não me lembro ao certo, a de mulheres negras tinha aumentado consideravelmente. Então, como é que se pode falar de um campo literário onde uma parte da população não tem acesso às tecnologias que permitem a construção desse campo, né? E agora, para terminar e para passar a palavra, eu queria acrescentar também a questão do circuito de produção, né? De produção, de distribuição, de crítica literária, porque a literatura não é só um livro nas mãos de um leitor, né? Precisa de muito caminho, precisa caminhar muito para chegar para chegar nesse resultado. Então, aqui a gente pode apontar algumas questões, como a falta de diversidade, de representatividade nos espaços de poder, né, que são os espaços de poder e instituições que definem os rumos daquilo que é digno de interesse, de investimento ou não. Então, Silvia Almeida, também no seu livro, lembra que não basta ter pessoas negras, por exemplo, né, no que para voltar aqui no nosso tema, não basta ter uma ou duas pessoas negras ali ocupando espaços na instituição, tem que ser pessoas que, primeiro, estejam conscientes de sua negritude, o que nem sempre é uma realidade. E aqui eu aponto para o que está acontecendo com a nossa Fundação Palmares, né, com a pessoa que foi posta ali enquanto diretor e presidente dessa fundação. E o Silvio Almeida ele vai nos dizer também que não basta haver autores como um Gobineau ou um Nina Rodrigues para que o racismo seja validado. É preciso que haja também professores brancos que leiam e que validem esses autores diante de alunos brancos dentro de instituições brancas. E aqui é importante voltar ao que eu estava dizendo, não estamos falando de individualidades, né? Estamos falando de estrutura. Então, quando eu me refiro a pessoas brancas, não são pessoas enquanto indivíduos, dentro de um conceito de branquitude, que também foi estudado, né? Então, essa falta de diversidade, essa falta de representatividade nos espaços de poder faz com que, talvez, né, vamos questionar isso, a nossa própria percepção do que é o intelectual exclua pessoas negras, exclua em particular mulheres negras. Né? Que visibilidade tem mulheres que foram importantíssimas e que ainda são importantíssimas para pensar o Brasil, como, por exemplo, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, a própria Conceição Evaristo. Qual a visibilidade que elas têm fora dos nichos, né, que a gente chama de estudos negros? Então, são as questões. Eu não trago respostas, eu tenho que trazer questões. É isso. Obrigado, Jéssica, por essa exposição e pelas questões que nos traz. Vou, neste momento, passar a palavra à professora Sara, para também falar-nos sobre as suas reflexões e sobre as suas pesquisas, concretamente no campo moçambicano, literário moçambicano, da cultura moçambicana, e sobre como é que, no seu ponto de vista, manifesta-se essa questão do entrecruzamento
das denominações de sexo e raça, ou eventualmente outras denominações também, no processo da restituição da história. Tá certo, eu vou partilhar aqui, não sei se vem a minha tela. Ok, de manhã, quando me mandaram a mensagem sobre o link, falaram em PowerPoint, então eu preparei algumas notas soltas. E antes de falar, queria agradecer-te a ti, ao Agnaldo Bata, pelo convite que me formulaste e, sobretudo, para refletir umas matérias que eu tenho estado no início do percurso que eu gostava de fazer nesta reflexão sobre a interseccionalidade. Quero agradecer também à Biblioteca Gulbenkian por nos acolher este espaço e agradecer à Jéssica pelo início das reflexões que começou a fazer, que foram muito interessantes, começando pela definição do racismo, que vai conseguir embaçar muito bem a conversa que nós vamos ter. E por causa desta boa definição que ela fez, eu não vou me deter a isso, vou passar aos estudos que eu tenho feito na reflexão sobre a interseccionalidade. Então, tinha aqui uns mapas e informações sobre Moçambique, que eu depois vou passar mais tarde, acho que não preciso de começar por elas agora, onde vi para a conversa. O que me interessava dizer sobre a raça é que em Moçambique não se fala... Primeiro é preciso lembrar a todos que a humanidade só tem uma raça, que é a raça humana. Entretanto, esta questão da pigmentação durante muitos anos foi chamada de raça e nós vamos utilizando esse conceito muitas vezes de forma indiscriminada, sem pensar que de facto a humanidade é só uma. Eu utilizei também o conceito, porque já está quase que cunhado, mas é na consciência de que é uma forma de me referir à pigmentação da cor da pele, entendendo que a raça humana é só uma. Em Moçambique, indo direto ao que me pedem sobre a minha pesquisa, diria que não se fala abertamente sobre a existência do racismo, é uma coisa que aparece sempre de forma velada ou camuflada. Entretanto, é preciso lembrar que a Constituição da República, que foi instituída em 75 e depois revista em 90 e em 2004 e com algumas alterações em 2018, defende a igualdade de raças ou a igualdade de direitos e deveres entre os seres humanos no espaço moçambicano. E existe também neste país um Código Penal que tem um artigo que fala sobre a penalização daquilo que tem a ver com a discriminação com base na raça, na etnia. E isso é bom porque, uma vez que o país aborda o racismo de forma velada, é bom que as pessoas saibam que existe este Código Penal e que é possível as pessoas se defenderem em função dele. Quando se fala nesta questão da raça, e no processo de construção de memória em Moçambique, eu quero trazer a esta conversa um estudo de Calanda Silva, que diz que a forma como nós construímos a memória em Moçambique é meio de a memória sobre a questão étnica, sobre a diversidade étnica ou sobre os diferentes seres humanos moçambicanos, é meio desproporcional, porque ensina-se a partir da iconografia dos manuais de ensino que Moçambique é um país de negros, o que não é verdade, e traz problemas quando nós estamos diante de pessoas mestiças ou estamos diante de pessoas brancas, que também são moçambicanas e às vezes são questionadas quando as pessoas pensam que Moçambique é um país só de negros. Então, Silva diz que é preciso que os nossos manuais de ensino tenham em conta esta questão da diversidade étnica das pessoas em Moçambique. E considerando ainda a ideia da interseccionalidade que estiveste a definir, Bata, e da questão da dominação,
eu queria trazer também para esta conversa um estudo, que é uma pesquisa que eu fiz sobre o cânon literário no ensino secundário. Devo dizer que o estudo a que eu me referi de Silva é um estudo referente à iconografia na escola primária, mas agora passo a referir-me a um estudo que eu própria fiz, que tem a ver com o cânon literário que é ensinado no ensino secundário em Moçambique. E eu estive a verificar os textos literários que são utilizados para ensinar a língua portuguesa e para ensinar a literatura nas escolas, e constatei que, do ponto de vista das representações que os textos têm e que possam ensinar ou não sobre as diferentes culturas moçambicanas, porque não é só uma cultura, existindo em Moçambique 11 grupos étnicos, estes textos que são ensinados no ensino secundário não trazem representação de 3 grupos étnicos, que são o grupo Marave, o Iau e o Swahili. Então, eu faço uma proposta nesse estudo de outros textos que possam ensinar estas etnias para, no conjunto, com outras todas, poder ensinar sobre Moçambique. Eu vou voltar atrás para mostrar os grupos étnicos moçambicanos, que são os que estão aqui: o Marave, Makua Lomé, o Nguni, o Iau, o Makonde, o Swahili, o Complexo Zambeze, o Shona, o Tsonga, o Chichope e o Bitonga. Então, esses são os nossos grupos étnicos existentes, mapeados até 2010. Pode ser que nesta altura que eu esteja a falar já haja mais, mas o que eu constatei é que desses 11, no ensino da literatura, não constam, do ensino da literatura não constam 3. Então é preciso que Moçambique se faça representar culturalmente, sem discriminação e sem dominação, a partir de todos os grupos étnicos. Relativamente a questão ligada ao estudo da última década, estudei os últimos 10 anos e constatei que das cerca de quase 300 obras, 291 obras que eu consegui recensear e que foram produzidas nesse período, 2010-2020, dessas obras publicadas, 181 são autores, são homens, portanto, e 49 são escritoras. E peço desculpas, são 181 autores no total, das 291 obras, dos quais só 49 é que são escritoras e 132 são escritores homens. E isto mostra a possibilidade, que é aquilo que a Jéssica estava a dizer, que há uma discrepância na possibilidade de acesso e de publicação de obras de mulheres. Em Moçambique também acontece mais ou menos como acontece no Brasil. Num outro texto, este primeiro texto a que eu me referi, é um estudo que eu fiz em fevereiro de 2020 e encontrei 49 escritoras, mas em novembro do mesmo ano eu melhorei a pesquisa e encontrei cerca de 62 mulheres, portanto, contra os mesmos 132 escritores que já havia encontrado. Então, isto revela que ainda há poucas mulheres com possibilidade de fazer publicação em Moçambique. Depois, fiz um outro olhar. Eu não me vou referir ao pormenor a cada uma das antologias que vocês veem aqui projetadas. São cerca de 12 antologias. Eu fiz um olhar a partir do qual eu fui ver como é que era a distribuição homens, mulheres, na publicação de textos nestas antologias, e constatei, vou-me referir a alguns destes livros. Na antologia da Nova Poesia Moçambicana, por exemplo, há uma proporção de 33 homens, 2 mulheres, e as mulheres são Clotilde Silva e Noémia de Souza. Ou, por exemplo, na antologia Rostos de Língua, que é de Eduardo White, é um estudo que eu ainda estou a fazer, não consegui ainda terminar para ver quantas mulheres e quantos homens são em termos de proporção, mas foram publicadas a Noémia de Souza, a Manuela
de Souza, Ana Mafalda Leite, Lila Montplé. E são poucas em relação àquilo que existem em Moçambique. Na antologia de jovens escritores, tenho que fazer aqui uma diminuição, um minuto só, ok? Na antologia de jovens escritores de Manica, não há nenhuma mulher publicada. Entretanto, em Manica há algumas mulheres a escreverem. Há outra antologia, que é a Arqueologia da Palavra e a Anatomia da Língua, que tem 17 homens, 2 mulheres, das quais Ana Mafalda Leite é MX. Antologia inédita e outras vozes, são 13 autores para uma autora. Nas vozes do Iterland, 22 homens para 4 mulheres. Na antologia poética Sonhos, Caminhos e Lutas, 23. Na antologia poética Soletras esse verso, são 7 para 3. Da Cidade Vibrante são 9 para 2. O Hambúrguer que Matou Jorge, 13 para 2. A antologia Esperança e Certeza, aqui não trouxe dados, mas não trouxe a proporção, mas trouxe os nomes. Isto é importante para se conhecerem alguns nomes: Carmita Cigaúque, Leise Silva dos Anjos, Irondina Joshua, Sakina Ismael, Regineta Chaúque e Yolanda Madeira. Eu faço questão de referir os nomes porque são poucos e então alguns vão sendo conhecidos ao longo desta conversa. Na antologia da poesia da Casa dos Estudantes do Império, que é anterior ao período da independência, a existência desses textos, mas publicados em 2014, também a proporção para os diferentes tipos de grupos de textos é 21.3, 27.4, 26.2, então... sem me alongar muito nestes eixos todos, nestas antologias, era para mostrar que sempre, à medida que se vão publicando antologias, não há este cuidado de fazer-se um equilíbrio de publicação de textos, mesmo havendo mulheres a publicar em Moçambique. Fiz um outro estudo, este é um estudo coletivo feito com Rosa Cabecinhas, da Universidade do Minho, no qual nós fomos estudar a iconografia nos manuais de ensino do secundário, do 10º e do 12º anos. E nós estabelecemos como critérios para ir verificar a visibilidade ou invisibilidade de mulheres, estabelecemos como critérios o nome, para ver se há mulheres que são nomeadas através do seu próprio nome, quais são o rosto, quais são as mulheres que são retratadas nas imagens que nós estávamos a verificar, a voz, a quais mulheres é que se dá voz, que são citadas nos textos e que papel é que lhes é atribuído, e ainda o tópico, a dimensão do tipo de enquadramento, se elas aparecem retratadas sozinhas ou se são acompanhadas, ou então aparecem sempre em imagens genéricas. A conclusão a que nós chegamos é que poucas ou nenhumas imagens de mulheres são dadas pelo próprio nome. As mulheres aparecem no conjunto de todas as outras. E há uma homogeneização e que não há informação pormenorizada nem personalizada sobre as mulheres que aparecem nas fotografias. Há algumas exceções. Há a Josina Machel, que é combatente da luta de libertação de Moçambique, e há a Noémia de Souza, que foi referida nas várias antologias a que acabei de mencionar. Esta é uma escritora que é considerada a mãe dos poetas moçambicanos, então ela é muito referida tanto na literatura quanto nos livros de história em Moçambique. Voltando ao estudo, este estudo que tem a ver com a iconografia, as mulheres são referidas, como disse a Jéssica, de forma estereotipada, não é? Ou de forma coisificada, sempre ligadas à plantação, à procriação, e nunca com um papel ou com um agenciamento histórico de destaque. E há poucas mulheres que são citadas como historiadoras e com um papel social de relevo. Além disso, há poucos trabalhos sobre representação de género, então este estudo não é um estudo que vai mostrar uma porção muito pequena daquilo que existe em Moçambique.
Estou a referir-me aos manuais de ensino do 11º e 12º. Isto constitui uma forma de criar memória em Moçambique. Então, se há invisibilidade de mulheres, há muitos jovens moçambicanos que estão a ser educados a partir de uma perspectiva de liderança masculina, a partir de uma perspectiva em que pensem que o mundo ou a história em Moçambique foi feita numa perspectiva masculina. São, portanto, descuradas as agências de mulheres. Há nisto um parênteses que é preciso estabelecer, porque do ponto de vista da ficção, há um estudo de Francisco Noa que diz que, apesar desse quadro todo, que se diz que tanto no ensino da história, quanto no ensino da literatura e quanto na ficção, as mulheres sejam subrepresentadas, há que destacar que há algum trabalho de homens em Moçambique e fora de Moçambique que têm considerado a questão de representar a mulher de forma algo diferente. Por exemplo, na obra Caringano a Caringana, José Craveirinha, no poema Oda a Terezinha, enaltece a heroicidade e a emancipação da mulher. Num outro autor moçambicano, Aldino Muyanga, Rosa de Cariacó, enaltece-se a rebeldia e a emancipação. Eu estou a escrever emancipação, é um engano, a emancipação e a dignificação da mulher. E há um conto de Clemente Bata também que desmistifica os estereótipos que são ligados à mulher, e há um castigo para o homem. Eu vou-me deter relativamente a estas três obras, a Rosa de Cariacó, só para explicar um pouco do que é o contexto moçambicano. O contexto moçambicano é um contexto no qual, por exemplo, no sul de Moçambique, as mulheres podem ser lobuladas ou desposadas, digamos, numa linguagem para que todos percebam melhor, são desposadas e por um homem que possa ter, um homem polígamo que possa ter outras mulheres. E no caso desta história, conta-se a história de um senhor que tinha uma filha, a Rosa, e que a entregou, porque não conseguia pagar a dívida de um outro senhor, a entregou a esse senhor como esposa, e este esposo já tinha outras duas esposas. Então a história conta que Rosa se libertou, saiu desse casamento, coisa rara do ponto de vista real em Moçambique. Ela saiu desse casamento e trabalhou, arranjou formas de pagar a dívida do pai ao homem que lhe tinha sido entregue como marido. Também me referir ao conto Castigo de Clemente em Moçambique, a partir de onde eu vi a ideia de que a fertilidade é enaltecida. Neste conto Castigo, Clemente Bata desmistifica um fenómeno que muitas vezes discrimina a mulher que não é fértil. Então, neste conto Castigo, Clemente Bata conta-nos a história de um senhor que estava casado com uma senhora e eles não tinham filhos, então ele tinha uma amante e com esta amante ele acreditava ter um filho. Quando mais tarde veio a descobrir que esse filho não era seu, era de um outro homem. Entretanto, ele já estava separado da sua esposa, só que mais tarde ele encontra-se com esta sua ex-esposa, grávida de um outro homem. Daí o título Castigo, que é para mostrar que este homem foi castigado por enaltecer de si uma qualidade que ele não tinha, ele não era fértil, mas é típico nas culturas de Moçambique. Neste estudo, Noa faz também referência a vários homens que falaram ou escreveram sobre mulheres emblemáticas. Por exemplo, dá exemplo de Shakespeare, que enaltece o papel de Julieta, Cleópatra. Há na história da literatura brasileira a história de Iracema, que é também escrita por um homem. Há vários nomes que ele traz na sua obra a dizer quais são as mulheres emblemáticas que foram referidas ou representadas por homens. Mas isto é para dizer que quando nós dizemos que a mulher está subrepresentada, é preciso também
ir procurar outros estudos que, de alguma forma, mesmo que sendo poucos, podem contrariar essa corrente, e tudo o que nós desejamos é que esse tipo de estudos se multipliquem. Então, de um modo geral, o que existe e o que se diz nesta obra é que, sim, a representação da mulher na literatura tem um ponto de partida que é o patriarcado e o falocentrismo, que é o fato das pessoas serem, da mulher ser representada a partir da ideia dela ser coisificada pelo sexo, pela beleza que tem e etc. e tal. Então, eu pararia no que concerne aos estudos que ligam à dominação a partir do sexo ou a dominação a partir da raça, pararia por aqui, porque penso que dei alguns exemplos que sejam suficientes para se fazer uma conversa. Devolvo a palavra, Bata. Muito obrigado, professora Sara, por esta apresentação sobre as suas reflexões, as suas pesquisas relativamente ao contexto moçambicano. Antes, eventualmente, de abrir as questões para algum participante que queira, eventualmente, colocar alguma questão, eu haveria de colocar uma ou duas questões a cada uma de vós. Começando por si, Jéssica, e depois vou colocar a professora Sara, depois da sua resposta. Gostava de perceber, na sua exposição, começou do conceito de racismo e depois mostrou como é que a estrutura, o racismo estrutural, ele leva-nos a uma situação de estereotipação, de estereótipo, onde criam-se estereótipos à volta das mulheres, concretamente mulheres negras, e, consequentemente, há ali todas as condições criadas para que elas sejam, entre aspas, apagadas da história, até porque elas não têm acesso a tecnologia primária para que elas possam se projetar, para que elas possam participar deste mundo literário / intelectual e terem a visibilidade e a projeção das suas obras. E a professora Sara, ela começa um pouco do conceito de etnia, menciona a questão da raça, do racismo, mas ela usa como base a questão da etnia, para depois também chegarmos à questão do intercruzamento entre a etnia e o gênero / sexo. Gostaria de perceber de si, Jéssica, acha que há um intercruzamento entre essas duas realidades? Há claramente um intercruzamento, mas gostava de ouvir mais de si, se essa questão da etnia, dessa questão étnica, também pode ler-se da mesma forma para o Brasil, da mesma forma que foi possível fazer essa leitura em Moçambique, devido à sua diversidade étnica. Encontramos também essa situação no Brasil, ou se calhar nem por isso. Ou também, e uma segunda questão, só mesmo para terminar, quem sabe se ligava as duas, colocou questões, terminou com questões sobre o contexto brasileiro. Como é que vê atualmente? Há muitas reflexões com vista a tentar com vista a tentar com vista a esclarecer as pessoas e haver uma consciência dessa realidade aqui descreveu, ou a situação permanece um pouco assim marginal? Como, por exemplo, a professora Sara mencionou sobre Moçambique, que pouco se discute sobre a raça, discute-se assim de forma velada. São essas duas questões. Aguinaldo, como você sabe, eu sou capoeirista, né? Então, quando você falou que ia começar a pergunta, eu pensei, eu vou dar ali uma esquiva para entrar com outra coisa que eu queria falar, mas você é mais capoeirista do que eu e você me perguntou sobre o que eu queria comentar agora. Parabéns. Justamente a partir da fala da professora Sara, que eu agradeço, né, essa exposição muito completa e muito esclarecedora sobre a realidade de Moçambique, que me é uma coisa completamente alheia. Eu queria comentar duas coisas da fala dela, né, que me chamaram a atenção e que justamente pode permitir um começo de conversa para essas diferenças, ou enfim, essas percepções meio distintas dos nossos contextos.
porque a professora começa justamente pontuando o fato que, biologicamente, a raça humana é apenas uma, e que nos manuais de Moçambique, e aí eu peço à professora que me corrija se eu tiver entendido errado, mas que nos manuais de Moçambique falta, por exemplo, uma certa visibilidade da população mestiça e da população branca moçambicana, já que Moçambique é apresentado como sendo um país negro, não é mesmo? Enfim, foi isso que eu entendi. E daí me veio o contexto brasileiro, né? E mais especificamente todo o contexto histórico dos movimentos negros no Brasil, onde para nós, enfim, para nós, no que remete ao Brasil, esse termo de mestiçagem justamente é muito debatido, e é um conceito que a gente procura usar com bastante atenção, com uma visão muito crítica e talvez não a mesma que acontece em Moçambique, porque o Brasil procurou se construir em cima de um mito, né? O mito da democracia racial, que repousaria ali em três raças: a raça branca, a raça indígena e a raça negra. E aqui, da mesma forma, e eu concordo que a professora pontuou que só existe uma raça biológica, eu acho que isso é uma realidade que temos que aceitar, mas existem raças sociais, que são construções sociais, né? Essas raças que foram criadas para que o branco possa ser branco, né? Para que o branco possa se entender como branco e se ver como uma pessoa sem raça, foi preciso racializar, pejorativamente, todos os outros, né? A construção do outro. Então, no Brasil, e aqui respondendo, né, talvez um pouquinho às perguntas de Agnaldo nesse... É sempre difícil fazer comparatismos quando não se é especialista. Eu não sou especialista de Moçambique, né? Então vou tentar dar uma visão aqui unilateral e depois a gente discute e debate. Mas esse conceito de mestiçagem a partir desse mito da democracia racial seria um desserviço para as populações negras e para as produções negras. Tanto que é uma coisa a qual a gente tem muito cuidado, porque, por exemplo, nós vimos o quanto personalidades e práticas culturais foram embranquecidas, né? E aqui, fugindo um pouquinho da categoria de gênero, eu dou o exemplo do nosso maior escritor, né, que é Machado de Assis, e só se descobriu que Machado de Assis é negro há pouquíssimo tempo. E quando eu falo descobriu, não é assim, nossa, olhamos uma foto e vimos que ele é negro. Não, só se começou a aceitar e a bater nessa tecla de que Machado de Assis era um escritor afro-brasileiro há pouco tempo, né? Porque por sua mestiçagem, traços fenotípicos, etc. e tal, e fotos em preto e branco, e pelo lugar que ele ocupou enfim, no panorama literário e cultural, o Brasil foi um país em que permitiu se tornar-se branco conforme ia se ascendendo na sociedade, né? Então, o que chamamos de negros são pessoas que se autodenominam pretas e pardas, mesmo sendo um termo que se discute bastante, enfim, para evitar esses apagamentos e esse embranquecimento institucional. Novamente, falo em estruturas. E outra questão também que me chamou a atenção é que, novamente, a gente pode entrar nessas percepções, né? Brasil, Moçambique, Moçambique, Brasil, e como cada espaço geográfico vê o outro a partir do que nos é dado a consumir, né? Quando a professora fala dessas mulheres emblemáticas, né, e traz à tona a Iracema, do Alencar, porque de fato faz parte do cânone literário brasileiro, né, Iracema, mas que agora também se discute muito, né, porque ela faz parte dessa vontade de construir uma mitologia brasileira que seria indígena, né? E se nós pegarmos novamente esse tripé de três raças, né, apesar da gente já ter visto aqui que não era bem uma democracia racial, se a gente constrói o mito do brasileiro como sendo descendente do indígena, né, e dessa mulher emblemática que seria Iracema, mas que
está ali intrinsecamente relacionada com o missionário branco, né, com o colonizador nesse filme, a gente oculta o negro. Então, são questões e são debates muito interessantes. E isso permite chegar à questão da etnia que o Agnaldo levantou aqui, né? Eu não sou especialista em questões étnicas, eu não sou antropóloga, eu não sou socióloga, né? Então, eu não vou aqui mexer com, com coisas e com ferramentas que eu não domino. Mas, de fato, no que remete às populações negras no Brasil, creio que a questão étnica esteja menos marcada que em Moçambique. E por isso, para mim, foi revelador a questão da professora Sara trazer à tona o fato de que, dentre várias etnias, nos manuais escolares faltavam três. Eu falei, gente, mas é verdade que dá para entrar por esse prisma. A questão étnica, né, enfim, em denominações de etnia no Brasil, a meu parecer, e reitero aqui que eu não sou especialista nesse campo, geralmente conversa mais com as questões indígenas, né, com nossas diversas etnias, a pluralidade das etnias indígenas que temos no Brasil, e que sobreviveram, e que ainda vivem e lutam apesar dos massacres a que foram submetidos desde 1500. Então, tudo isso para dizer que eu não saberia falar com tanta propriedade das questões étnicas, né? O que nos resta talvez, de resquícios étnicos e que se entrecruzaram também, que se misturaram também, podem ser vistos, talvez, nas expressões culturais, nas manifestações culturais e religiosas afro-brasileiras, né, com as diversas, o que chamamos de nações. Então, manifestações que são oriundas de tradições Jeje, Queto, Nagô, Banto, mas eu não vou mexer com o que eu não sei. E para terminar, as reflexões atuais, né, sobre essas questões no Brasil, eu me alegro muito em perceber que, de fato, elas ganham visibilidade, elas ganham palco, elas ganham espaços, tanto dentro dos locais institucionais quanto fora deles. Muitas vezes essas discussões começam nas militâncias, começam nos movimentos sociais, é, esses nomes que eu trouxe há pouco, né? Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, são personalidades importantíssimas para o movimento, para os movimentos negros no Brasil e que também são universitárias ou foram universitárias, né? Mas essa reflexão ela vem realmente de demandas sociais muito fortes. Tem várias iniciativas, como justamente o livro que está aqui pertinho, do qual eu tirei citações agora há pouco, né, do Silvio Almeida. Ele faz parte de uma coleção que se chama Feminismos Plurais, é uma coleção coordenada por Jamila Ribeiro, que quer trazer à tona essas questões, né, ligadas a racismo e ao pensamento do negro sobre o negro brasileiro a preço acessível e com um vocabulário acessível, para poder democratizar isso. E aí, só para finalizar, esse ano de 2022 é um marco importante, né, porque ele marca 10 anos de implementação de cotas raciais no ensino superior brasileiro, e essas questões estão sendo debatidas atualmente justamente para saber se, enfim, se essas políticas de cotas raciais vão continuar, vão permanecer e como, quais são os resultados. Ao que tudo indica, são resultados muito positivos. Se mostra que alunos e alunas que ingressaram nas universidades via cotas não tem nada a desejar com alunos que entraram não por cotas. E voltando lá no início, né, quando eu falava de espaços de poder e o que desperta interesse, a presença, e essa é uma questão que eu também discuto na minha tese, a própria presença
dessas populações na universidade, ela também vai despertar o interesse acerca de conhecimentos e de textos e de corpos produzidos por pessoas negras, tanto na literatura quanto em outras áreas, e ela vai propiciar também uma nova forma de olhar para essas questões, né? Onde quem está observando não é só um observador de fora que olha para o objeto, mas ele próprio se torna sujeito desse conhecimento. Então, paro por aqui, porque senão não paro mais. Obrigado, Jéssica, por esta partilha. Olha, a Jéssica disse que não tinha respostas e que não tinha informação e, no final das contas, deu-nos excelentes pistas para termos consciência, para termos noção sobre como é que é a realidade brasileira. Obrigado, Jéssica. E voltando a si, professora Sara, uma última vez antes de permitir, por causa de algum convidado queira colocar a sua questão, a Jéssica partilhou, aí já é uma questão mesmo pontual, a Jéssica partilhou a ideia do cortiço carioca. Carioca é Rio de Janeiro, Jéssica, né? Não é São Paulo, não. A ideia do cortiço carioca, da mulher que vem da Bahia, dos estereótipos, da ladra de maridos, esse estereótipo à volta da mulher. Professora, encontramos o mesmo estereótipo em algumas obras ou na forma como a literatura, em particular da era colonial, ou quem sabe dos tempos atuais, a forma como era tratada a mulher dos bairros suburbanos também, ela também é vítima desse estereótipo. A professora falou ligeiramente desses estereótipos, mas queria, se calhar, especificamente perceber se também nos bairros suburbanos há esta visão estereotipada como acontece no cortiço paulista que a Jéssica partilhou. E uma segunda questão, a professora partilhou aqui a forma clara como as mulheres estão pouco representadas no cânon literário moçambicano, e os números não aumentam. De forma global, elas são 27% dos 181 autores que a professora mapeou, e depois há uma outra multiplicação, se calhar, que me deixa curioso, que é quantas obras cada autor tem do lado masculino e quantas obras cada autor tem do lado feminino, e se calhar podemos apenas uma hipótese. Mas a minha questão essas mulheres, essas poucas mulheres, de onde elas são? Serão, por hipótese, oriundas de centros urbanos e, eventualmente, o esquecimento ou a invisibilização das mulheres estará muito centrada para algumas mulheres oriundas de algumas regiões e de algumas etnias? Enfim, deixarei aqui para a professora desenvolver. Obrigado. São muitas perguntas, eu também vou enrolar e responder a algumas. Agradecer a Jéssica por ter pontuado esta questão da mestiçagem. A nós, em Moçambique, não nos faz confusão falar sobre mestiçagem. Eu disse que a história nos ensina que existe no mundo uma raça que é humana, e depois, em algum momento, disse que a escola não nos ensina que em Moçambique nós somos de diferentes pigmentações. Ao dizer que é preciso ensinar sobre as diferentes pigmentações dos mestiços negros e brancos, é para que as pessoas não se estranhem umas às outras, porque elas existem, essas pigmentações existem. As pessoas não são iguais do ponto de vista da pigmentação, são iguais do ponto de vista da sua essência humana e são iguais do ponto de vista da forma de viver em determinado lugar, não é? E biologicamente, como estavas a dizer, são iguais as pessoas. Agora, há tonalidades de cor diferente que é preciso nós acolhermos e convivermos, reconhecer e não afastar, porque o que diz Calando da Silva, e ele era mestiço neste livro, é que os mestiços depois são estranhados, os brancos são estranhados como se não fossem moçambicanos, e muitas vezes o estranhar até vai ao nível da discriminação, embora possa pontuar que sim, que existem uma espécie de novos colonialismos em que há brancos que em função da sua cor da pele ou utilizam a cor da sua pele para discriminar. Esta questão também da mestiçagem a mim me interessou porque para nós não nos faz confusão dizer mestiço,
mas as pessoas mestiças são também conhecidas por pessoas mulatas, acho que é o termo que é utilizado no Brasil, e para nós o mulato, embora nós consigamos distinguir que o mulato seja mulato por ser um pouco mais claro que o negro, mulato é um termo pejorativo, quando se diz aquela mulher é mulata, sobretudo se nós falamos da dupla opressão, aquela mulher é mulata, quer dizer, é mulata, leva toda aquela carga de estereótipos de prostituta, tira os maridos das outras, quer dizer, o mulato, ou se for o homem, o mulato, quando se diz és um mulato, é para dizer que és mecânico e nada mais acima de um mecânico, e não se trata de um mecânico, por exemplo, de um avião, é um mecânico de baixa espécie, né? Como se costuma dizer na gíria popular. Então, para a distinção, a mestiçagem parece a mais negros. Dizer negro parece ser no caso do Brasil, eu ouço falar-se de militância das pretas. E outra coisa que é preciso dizer aqui é que, relativamente à cor da pele, aqui não existe em Moçambique, por isso é que eu dizia que o racismo é visto de forma velada e não é falado também, não é? Não existe, por exemplo, uma militância contra os patrões que vêm do estrangeiro, os patrões brancos que discriminam os moçambicanos em função da cor da sua pele. Isso também não existe, né? Não há militância em função da discriminação racial. Há, sim, aqui no nosso contexto, muitas discussões em função dos grupos étnicos, né? Eu mostrei vários grupos étnicos. O nosso país, durante muitos anos, revelou que, do ponto de vista da governação, o Sul era a região dominante do ponto de vista de governação do país. Né? Existem as várias nações que eu mostrei, que são os grupos étnicos, não é? Mas a dominação política em Moçambique, a governação vinha mais do sul, em detrimento do centro e do norte. Então, durante muito tempo havia tensões, e há até hoje alguma tensão entre o norte, o centro e digamos, contra as posições do Sul, porque o Sul quase que se quer mostrar a nação, quando em Moçambique existem várias nações. E pegando de novo um bocadinho do que estava já a dizer, Bata, os dois estudos que referi com números de publicações, o primeiro era sobre publicações que existiam nas quase 30 livrarias cá em Moçambique, eram várias publicações, vários tipos, dos quais eu encontrei aqueles 132 homens, escritores e 49 autoras, não era o cânon, e passado um tempo encontrei mais escritoras e vi que já há, e se calhar um pouco mais, 62 escritoras em Moçambique, e quando digo escritoras, incluo as que têm livro publicado e as que estão em antologias. Então, relativamente ao cânon, só também para fazer aqui um pequeno ponto de ordem, relativamente ao cânon, o que eu estudei é sobre os grupos étnicos, não os grupos... Não, eu vou dizer melhor, os grupos étnico-culturais, aqueles cujo mapa eu apresentei. Não eram os grupos étnicos do ponto de vista da biologia ou da cor da pele, era um estudo baseado nos grupos étnico-culturais e verifiquei que há mais representação dos grupos étnicos do Sul, há alguns do Centro e do Norte, há poucos, por isso é que eu propus mais textos que falassem sobre o Norte para podermos educar os moçambicanos para a pluralidade cultural, saberem que Moçambique é muito mais do que Maputo, não é? E depois, há uma outra pergunta que o Agnaldo coloca, que tem a ver de onde vêm estas mulheres. Quando eu fiz a recolha, não pensei na proveniência delas, onde é que elas nasceram, não é? Mas fiz questão de, mais do que fazer a pesquisa sobre as que estivessem em Maputo, não diria as que tivessem nascido ou as que estivessem em Maputo, procurei saber também sobre outras, de outras regiões do país,
e encontrei uma multiplicidade de informações. Tenho mulheres que publicam em Moçambique, não sei a sua origem, não é? Não sei de onde é que elas vêm. Agora, devo dizer que em Moçambique, contrariamente a algum pressuposto que havia uma ideia de que a literatura viria da cidade ou viria dos que têm poder para comprar livro, em Moçambique não é o caso. Em Moçambique, grande parte das pessoas que escrevem, estas escritoras e mesmo os escritores, são pessoas de origem não urbana, não é? Os que leem mais em Moçambique não são as pessoas que têm o poder de compra de livros, são as pessoas que têm pouca possibilidade para comprar o livro. Então, resumindo, esta parte da pergunta é que as autoras que eu elenquei são de diferentes origens, não é? Mas grande parte delas são pessoas de origem suburbana, são filhas de operários e de camponeses, são filhas de pessoas que não têm poder de compra para comprar livro. Não sei se deixei alguma questão. Deixei aquela que tem a ver com a representação da mulher. Muitas das obras que nós temos, a forma como representam a mulher, é por isso que eu fui buscar aquele trabalho do professor Noah, que é para contrariar, a forma como a mulher é representada, excetuando alguns casos da poesia em que ela aparece como musa, temos obras nas quais ela é representada como prostituta. Por exemplo, temos obras do Aldino Muyanga, temos do Lucílio Manjate, são as que me ocorrem agora, mas temos grande parte das obras, quando se referem à mulher, ela é vista no seu papel de prostituta, nunca de heroína, como foi o caso que eu apresentei do estudo do professor Noah, da Terezinha, da Oda à Terezinha. Então, quando o professor Noah traz este estudo, é para mostrar que sim, que essa reclamação de que a representação de grande parte das mulheres na literatura é falocêntrica e tem a ver também com o patriarcado, é para mostrar esta coisa da estereotipagem da mulher e, salvo raras exceções, que são essas que ele trouxe do poema Oda Terezinha, de José Craveirinha, do conto Castigo, de Clemente Bata e de Rosa de Cariocó, que é de Aldino Muyanga. Mas, de uma forma geral, o que os vários estudos africanos e moçambicanos revelam, e daquilo que podemos constatar a partir da produção literária, é que a mulher é coisificada. Pararia por aqui. Obrigado, professora Sara. A professora disse que ia enrolou, mas acabou respondendo todas no final. Obrigado por trazer-nos esta realidade, quer dizer, parte da realidade. Nunca conseguimos trazer toda a realidade, mas já é bom porque incita-nos à reflexão, incita-nos a questionar mais e a procurar saber mais. Eu não sei se eventualmente teríamos alguma questão do público. Enquanto não vem questões, Aguinaldo, se você me permite, Não. eu só queria pontuar, eu só queria pontuar uma coisinha também, uma coisinha que na verdade é gigante, que eu esqueci quando você pergunta, né, sobre as reflexões atuais, sobre os avanços. Agora, em 2022, Conceição Evaristo obteve uma cátedra no Instituto de Estudos Avançados, em São Paulo, onde ela leciona justamente a questão das literaturas afrofemininas. Verdade que eu esqueci de pontuar, porque para mim todo mundo conhece, mas talvez não. Ela cunhou o conceito de escrevivência, né, da escrita a partir da vivência íntima das mulheres negras. E isso permite também romper com essa escrita estereotipada, né, como a professora traz, da mulher ou como musa perfeita, ou como prostituta, enfim, a mulher vista através de um olhar falocêntrico,
masculino, né? Sem falar do homem enquanto pessoa, indivíduo, mas realmente da instância narrativa. E aí só um segundo adendo também é que, de fato, essa questão dos termos, né, mulato, mulata, também são altamente pejorativos no Brasil. Não se usa, já não se usa. E a questão dos pretos e pretas também, né, ainda é de praxe falar da população negra, mas nos próprios movimentos, é por isso que a professora ouviu falar, né, da militância das pretas, esse termo está sendo reapropriado, uma forma de dizer, ok, não é um xingamento preto, a partir do momento que eu, enquanto sujeito, determino que vou me denominar como uma preta. Era só isso, Aguinaldo, desculpa. Eu também queria acrescentar uma coisa que acho que é importante para a nossa conversa. Há uma obra da Paulina Chiziana, a primeira, Balada de Amor ao Vento, que numa primeira leitura que eu fiz, esta é uma obra publicada em 90, a mulher, já que estamos a falar em sexo e sexismo, a mulher é dado o papel de escrava, de sofredora, não é? A história que ela conta é de alguém, é de uma menina que vai se casar, e quero lembrar que em Moçambique o casamento entre uma pessoa e a outra, e de um modo geral aqui é de um homem e de uma mulher, é um casamento entre famílias, a partir do qual a mulher, no sul de Moçambique, deixa a casa dos pais, vai à casa dos sogros. Poucas vezes vai à casa de uma forma geral, nesta história que é contada pela Paulina, a mulher sai da casa dos pais para a casa dos sogros, e lembro-me de haver lá uma expressão tipo vai ser a água que eles vão beber, ou vai ser o pilão que vai moer, não é? Porque isto é para mostrar que ela vai sofrer casamento, não é? A ideia que se coloca de uma forma geral e que é da mulher é um lugar de sofrimento, não é? O casamento é um lugar para ir sofrer, é um lugar para se ser escravo, a mulher ser escrava da nova família que adquiriu a partir do casamento. Isto é geral e a obra retrata isso, mas gosto da escrita da Paulina na medida em que os livros que se seguiram, e agora me lembro facilmente, é do Nietzsche, uma história da poligamia. Os livros que se seguiram, ela coloca personagens que contrariam esta menina que vai sofrer na Balada de Amor ao Vento, não é? Coloca personagens, por exemplo, que vão à caça, mulheres que vão à caça, coloca, por exemplo, neste Nietzsche, um grupo de mulheres de um polígamo que se juntam às 5 ou às 6, ali a obra há muito tempo, não me lembro quantas são, mas é mais do que uma, são mais do que 3. Elas se juntam depois de cansadas de serem oprimidas por este marido que ora está, ora não está, é totalmente ausente e pouco as complementa. Elas se juntam e vão ter com ele e dizem: viemos enfrentar-te, né? Que é uma coisa que não é muito o papel, nem muito o lugar que é dado à mulher em Moçambique. Então gosto desta Paulina na nova visão, no novo papel que ela atribui à mulher. As personagens dela são mulheres de luta, não é? Para contrariar esta ideia destes personagens que são a mulher coisificada, a mulher boneca para enfeitar, que é vista ali de forma falocêntrica, diria. Pegando na questão da raça, gosto também e lembrei-me da obra Choriro, de Ngulane Bakakwasa, um dos nossos escritores emblemáticos em Moçambique, um outro, Raul Bernardo Oana, que também é emblemático. Eles têm um trabalho, por exemplo, em Choriro nós temos um curandeiro branco, não é? Isto eu penso que é uma sugestão para que nós não pensemos que esta coisa do obscurantismo, como o colonialismo rotulou, esta coisa da superstição é ligada ao preto, não é? Então, para contrariar esta corrente, o Ngulane Bakakwasa colocou na sua obra Choriro um curandeiro branco,
com nome, cognome e os nomes tradicionais, tal e qual são os curandeiros e os africanos em Moçambique. E dialogando com este texto do conto As Mãos dos Pretos, que é de Luís Bernardo Onwana, que dentre as várias personagens que têm que responder a um menino porque é que as mãos dos pretos são mais claras que o resto do sobre racismo, as outras mais ou menos. A resposta que a mãe dá ao menino para explicar porque é que as mãos dos pretos são mais claras que o resto do corpo. Gosto da ideia dela dizer que tinha que haver no mundo pretos e brancos, e as mãos tinham que ser assim porque tinham que ser. Isto contraria explicações como, por exemplo, as ideias racistas que são dadas por outros personagens que dizem que é porque é um castigo divino ser escuro ou ser preto, ou porque Deus fez os homens iguais e depois pegou os pretos, pôs numa chaminé, fumo, 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 é como diz o texto, para os escurecer e depois não clareou as mãos. Então, só para responder a esta ideia do cruzamento de racismo e raça, a ideia do Choriro, do Ngulano Bacacossa e a ideia de Luís Bernardo Onwana, estes textos dialogam na medida em que nos mostram que a humanidade é só uma, né? Há pretos supersticiosos, há brancos supersticiosos, não é? Os pretos e os brancos, como eu disse, fazem parte da raça humana, que é uma, que só tem diferença na forma como faz o mundo, não é? Nos hábitos que tem, como diz Confúcio. E enaltecer também, só para fazer uma síntese, a perspectiva descrita da Paulina, que coloca mulheres emancipadas, mulheres que olham no olho, que é uma coisa que nas culturas africanas é pouco comum, as mulheres não olham no olho, né? Porque foram educadas para a submissão e olhar para baixo, e algumas até da terra da Paulina, conforme ela conta, elas servem ao marido, servem ao pai de joelhos, né? E com a cabeça curvada para baixo, né? Então, gosto das personagens da Paulina que contrariam isso. Sim, e aliás, antes porque eu sei que já está chegando o final e que eu acho que a Isabel e a Cristina vão estava às vezes são 10 segundos, porque não dá para abordar tudo em um só encontro, mas de fato ficou de fora uma discussão mais acirrada sobre os temas, né, de predileção e era até uma coisa que eu queria trazer no início, mas enfim, bom, fica para outra. Como esse circuito literário do qual eu falava, né, de autor, leitor, editor, distribuidor, etc., também prepara o público leitor para uma certa literatura. Ou seja, como é que o público leitor, como é que o grande público, como é que as massas são preparados a receber literatura afrofeminina, né? Por que que sempre as obras que mais causam comoção são as que mais escancaram, em alguma medida, um certo sofrimento para olhos desatentos que não conseguem ler além do sofrimento e dos percalços, né? Mas isso fica para outra mesa, caso a Gulbenkian queira nos convidar novamente. Era só isso. Obrigado, obrigado, Jéssica. Obrigado, professora Sara. Eu acho que tivemos aqui uma conversa muito rica e de facto, essas conversas me terminam com questões e nunca com certezas. Até porque se terminassem com certezas, era bem estranho. Eu não sei se eventualmente temos alguma questão por parte do público que está aqui presente. Bom, questões não há, questões não há, mas penso que podemos começar já por agradecer os nossos convidados por esta apresentação, como disse, bastante rica, constituída por um corpo coeso de investigação e reflexões sobre a omissão de determinadas mulheres na literatura e sua representação, em particular na história da literatura moçambicana e brasileira. Se tiverem questões, é o momento de as colocar. Se não, eu tinha uma, mas a Jéssica já respondeu. Mas, bom, vou colocar uma, em todo o caso. Ambas
tanto a professora Sara quanto a Jéssica falaram de como é que as atuais gerações das mulheres escritoras tratam estas questões, Paulina Chiziane, entre outras, mas a partir de que momento surge esta tomada de consciência, tanto do lado brasileiro, tanto do lado moçambicano? Queres começar, Jéssica? Ok. Então, aqui já vai ser o tema da nossa terceira mesa. Ô, Jéssica, estás a marcar muitos TPCs. Pode fazer as vezes não, mas não há problema. Mas é porque, assim, é uma pergunta que, de fato, traz à tona muitas questões, né? Eu acho que essa tomada de consciência e essa vontade de contar-se a si própria para entender-se, né? Para entender seu lugar e seu papel e para dar uma visão, enfim, literatura produzida, né? Ela existe há muito tempo, mas a questão a qual nós podemos responder aqui não seria tanto a partir de quando houve essa tomada de consciência, mas a partir de quando conseguimos registrar ou conseguimos resgatar registros dessa tomada de consciência, né? Acabei não falando tanto aqui da autora que eu pesquiso, que é a Maria Firmina dos Reis, mas ela começa a escrever em meados do século XIX e ela aborda temas que já não se chamando interseccionalidade, porque aqui seria um anacronismo dizer isso, mas já questionavam a questão dos potentados da sociedade, né? Quem detinha o poder, a questão da dominação dos próprios homens e mulheres dentro ali das elites, ou o que chamávamos de elites econômicas, né? No âmbito da plantação, por exemplo, o lugar dos homens negros, diferenciando homens negros oriundos do continente africano que tinham chegado no Brasil em relação a homens negros nascidos em solo brasileiro e já nascidos escravos, né, escravizados, das mulheres negras. Então, ela já põe tudo isso em perspectiva ali no final dos anos 50 do século XIX. Só que o que acontece? Por causa justamente desse esquecimento, né, de tê-la deixado de lado, não tínhamos registro. Então, não tendo registro, não tendo estudos, não tendo um circuito que se forma acerca dessa produção, a vontade é dizer, essa tomada de consciência surgiu ali nos anos 80, né, quando começaram as publicações do Quilomboje, por exemplo, e de outras publicações que não passaram por grandes redes editoriais, com textos de Conceição Evaristo, de poetas como Miriam Alves, mas, na verdade, não. O que a Cristina chama de tomada de consciência, ela já vem desde muito tempo. A questão temos que trabalhar para resgatar, né? Porque Firmina é uma voz, mas com certeza houveram muitas outras. Só que não se sabe, não fica registrado, né? Imagina-se que, por ser literatura feminina, é uma literatura menor que não aborda casos de sociedade, quando, na verdade, ela pensa a sociedade no seu conjunto e justamente no momento em que o Brasil, né, está ali naquele processo de ter acabado de sair da colônia, né, com a independência e com várias leis muito importantes do país que estavam em tramitação, né, como a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre. Então, é isso, as mulheres de hoje e os homens de hoje e as pessoas não binárias de hoje têm que trabalhar para trazer à tona esses registros. Eu, relativamente ao apagamento, tinha trazido algumas figuras, mas vou-me referir a uma só, que eu acho que faz falta a nossa historiografia mencionar e ensinar aos alunos, que é uma rainha moçambicana, Bibi Achimvangila, e que ela, no século XIX, na década 80, ela já tinha exercido o seu poder em Majume, no Niassa, tinha o seu povoado, o seu próprio povoado, e também foi acusada pelos portugueses de
de estar a dar apoio aos alemães. Quero lembrar que houve um momento de luta entre os alemães e portugueses no norte de Moçambique. Então, a Bibi Ashivangila, que é uma rainha do norte de Moçambique, do Niassa, é colocada como presa no Ibo, que era para ela não exercer esse poder que diziam que tinha de estar a apoiar os alemães. Ela também tinha o poder de orientar cerimónias, grandes cerimónias na sua povoação, como, por exemplo, rituais para pedir a chuva. Quer dizer, era uma mulher poderosa que na escola nós não aprendemos sobre ela, não se fala sobre ela. Começam os últimos escritos, por exemplo, um estudo de Benigna Zimba, que é eu anotei isso, mas já não tenho aqui o ano, mas é dos anos 2010 para frente. Há um estudo no qual ela faz o levantamento de várias mulheres que foram apagadas pela historiografia. E as várias mulheres incluem esta Bibi Ashivangila, que é a rainha. Houve várias rainhas em Moçambique, nós não aprendemos isso na escola. Este estudo da Benigna Zimba traz sobre isso, e traz, não sei se eu não sei quanto tempo tem, porque podia só projetar um slide com vários nomes que esta autora traz como apagadas e que fizeram parte da luta de libertação de Moçambique, mas que não têm, e tinham um papel destacável nessa luta, mas que não são mencionadas. A gente vai ouvindo a miúda e quase que em surdina sobre alguns nomes. Eu ia projetar num minuto só os nomes, só para verem alguns, e não iria falar, mas não sei quanto tempo ainda Pode, à temos. vontade, esteja à vontade. Deem-me só licença, espero poder conseguir. Estou a ver que eu tenho aqui... acho que é este, porque eu tenho aqui vários slides abertos, não sei para quê também. Então, este estudo a que eu me referi era de Zimba, é de 2012, e fala do papel das mulheres na resistência anticolonial e na luta de libertação nacional. E traz os nomes, né, por exemplo, de mulheres que ocuparam esta Mazariza, ocupou uma posição de chefia no Império do Mono Mutapa, e estão ali os anos, isto é século XVI, mas não aprendemos isto na escola, só em 2012 é que nós aprendemos esta questão da tomada de consciência. Temos, eu já tinha falado da Rainha Shivangila, né? Que exerceu a sua liderança contra a escravatura e o comércio de escravos em Majume, que é no norte de Moçambique, e traz outras rainhas e outros nomes, traz sobre a luta de libertação de Moçambique. A Josina Abiatá Mutemba é das mais faladas, é também mencionada nos manuais a que eu me referi no estudo que fiz, mas estas todas têm vários nomes, né? Estas todas mulheres, umas que colocavam panfletos que era para apoiar a luta armada em vários lugares para despertar a consciência das pessoas, não são estudadas. Eu não estudei isto na escola, só tomei conhecimento agora quando li esta obra de Zimba. São aquelas e mais estas neste slide. Então, eu não vou mencionar os nomes porque isto levaria tempo, mas há membros destacáveis do destacamento feminino, e o destacamento feminino era um grupo de mulheres que surgiu no período da luta armada, que eram combatentes da luta de libertação nacional. Então, há várias mulheres, são estes nomes que eu te coloco aqui, numa próxima conversa podemos, se calhar, detalhar, mas cujo papel foi importante na luta de libertação nacional e que não são mencionadas, simplesmente a história apagou, ou a historiografia apagou, e que Benigna Zimba, neste estudo, traz ao de cima o seu papel e os seus nomes, não é? Porque aquele estudo a que eu me referi, os manuais de história às vezes trazem a iconografia de mulheres sem nome, só põem a fotografia e até a legenda diz mulher anónima. Eu pararia por aqui. E depois uma questão interessante, professora, sobre a questão particular da Josina Abiatar Mutemba. Eu acho que quase ninguém sabe que ela chama-se Josina Abiatar Mutemba. O nome que conhecemos é Josina Machel
mas é Josina Machel, esposa de Samora Machel. Quase que é a primeira definição que nos aparece dela. Ou seja, toda a história dela individual, toda quem ela era antes do Machel, nesse caso, que certamente conhece o Machel na idade adulta. Quase que todo esse passado dela, toda essa história dela é desconhecida, pouco procura saber, mas procura-se muito saber da Josina Machel, esposa do Samora Machel. Foi só mesmo uma vírgula aqui. Obrigada, Bata. Obrigada. Não, agradeci. Eu particularmente também não tinha muita certeza do nome completo dela, de solteira, por exemplo. Agradeceu. Sim, porque a história, na escola nós aprendemos que ela é Josina Machel. Sim. Sim. Esposa de Samora Machel, só. O seu papel na luta armada quase que é pouco conhecido. Pouco conhecido. Bom, eu penso que não vai haver questões. Não vai ter momento. Se não, vamos terminar por aqui, mas pode ser que no futuro tenhamos outras mesas em torno desta questão. Penso que há muita matéria para desenvolver e para investigar. Sendo assim, agradecemos aos nossos convidados, Sara Less, Jéssica Sá e Agnaldo Bata, por este debate. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram, sem esquecer a nossa colega Isabel de Barros. Este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Recordamos que os próximos encontros da Biblioteca Gulbenkian decorrerão durante o mês de outubro, via Zoom, por volta das 17h15. Uma vez mais, muito obrigada a todos. Uma boa tarde.